Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa segunda videoaula. Vão ser aulas de matemática e de ciência, certo? Então vamos abrir no caderno de matemática, colocar a data de hoje. E a primeira atividade, a gente já realizou ela em sala de aula. Não sei se vocês lembram, mas a gente completou uma tabela com números de 100 até 159. Lembram? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na atividade número 1. Diz assim, completa a tabela com os números até 199. A nossa tabelinha começa aqui, ó, no número 160. Por quê? Porque a gente já foi até o número 159. Depois do 159, o próximo número é o 160. Lembram que a prof já tinha falado em aula? Tinha ensinado um truquezinho para vocês não errarem na hora de completar a tabelinha. Qual era o truque? Usa os dois primeiros números. Vou pegar o 16 e vou completar com 16 em todos os quadradinhos da minha linha horizontal. 16, 16, 16, 16, até o final. Depois, a gente completa com o númerozinho que está aqui em cima, na parte rosa. 1, 2, 3, 4, 5, do lado do 16. Então, aqui a gente tem 16 e o número 0. No próximo quadradinho, nós teremos 16 e o número 1, 16 e o número 2. Só que é tudo juntinho e nós não pronunciamos dessa maneira que a prof está falando. Esse é só um método para que vocês não errem na hora de completar a tabelinha, certo? Nós vamos ler 160, 161, 162, 163, 164, 165 até o 169. Depois nós vamos para o 170. Como a gente continua completando a tabelinha? Da mesma forma. Agora a gente pega o 17 e põe 1, 7, 1. 1, 7, 2. 1, 7, 3. E nós lemos 170, 171, 172, 173. Vocês vão completar toda a tabelinha com esse método que a prof falou para vocês, certo? Até nós chegarmos no 190 e irmos até o 199, ok? A segunda atividade, nós vamos falar sobre a quantidade de metade. O que significa? O que representa a metade de alguma coisa? Metade é sempre quando nós conseguimos dividir, na maioria das vezes a gente tenta dividir coisas em partes iguais, quantidades em partes iguais. Então, deixa eu pensar. Eu comprei 6 canetinhas e eu quero dividir com a minha irmã as minhas 6 canetinhas. Como que eu vou fazer isso? Bom, ela vai ficar com um número de canetinhas, a prof vai ficar com outro número de canetinhas e o ideal é o quê? Que não sobrem canetinhas, que o número que a minha irmã fique de canetinhas seja igual ao meu, certo? Então a prof, antes de ler aqui e explicar, eu vou colocar um videozinho que fica bem explicadinho isso que eu acabei de falar. Prestem atenção no videozinho e depois a prof continua na explicação. Eu preciso que vocês me ajudem a formar os times para os torneios que vão se realizar durante este ano. Quantos grupos nós temos que formar? Em total, são 24 alunos. Eu acho que poderíamos formar 4 grupos, entre meninos e meninas. Cada um deve ter a mesma quantidade de pessoas. Pois cada grupo vai ter 5 ou 6 meninos. Explique para nós como você calculou cada grupo. Fiz 4 círculos. Cada círculo é um grupo. Depois desenhei 24 postos. Cada posto é um aluno. E depois o que você fez? Fui colocando de um em um posto dentro de cada círculo, até que ficaram todos os postos dentro dos grupos, pondo em cada grupo a mesma quantidade de postos. Como disse a professora, depois é só contar a quantidade de postos que você tem dentro de cada grupo e pronto. Cada grupo está formado por 6 alunos. Muito bem. Devo parabenizar você. Então,
que o aluno fez ali? A professora dele queria dividir a turma em 4 grupos para fazer um trabalho que nem a gente faz na sala de aula. Só que ela tinha 24 alunos, quase a mesma quantidade que a gente tem na nossa sala. Lá nós temos 23. Ela pediu para que os alunos se dividissem em grupos. 4 grupos é o que ela queria. Como foi que o menino no vídeo fez a divisão? Bom, ele pegou os 24 alunos e foi colocando um de cada vez em cada grupo. Temos 4 grupos. Colocou um aluno aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Depois repetiu a mesma coisa. Mais um aluno no grupo 1, mais um aluno no grupo 2, mais um aluno no grupo 3 e mais um aluno no grupo 4. Quando ele terminou de dividir nos grupos os 24 alunos, ele notou que em cada um dos grupos ficaram 6 crianças. Das 24 crianças, ficaram 6 nesse grupo, 6 no grupo 2, 6 no grupo 3 e 6 no grupo 4. Então, metade, a metade de alguma coisa. Ícaro tem 6 balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 balas. Ele deu a metade ao Pedro. Quanto é a metade de 6? Bom, aí nós teremos que dividir. Esse é o grupo de balas do Ícaro e esse é o grupo de balas do Pedro. Como a gente faz para dividir? Pega uma bala e põe para cá. Já não temos mais essa daqui. Uma para o Pedro, mais uma para o Ícaro, mais uma para o Pedro, mais uma para o Ícaro, mais uma para o Pedro. Divide. Uma para um, uma para o outro. Cada um ficou com 3 balas. Conseguiu dividir as 6 balas em 2 partes iguais. A primeira parte com 3 balas e a segunda parte com 3 balas também. Então, como que a gente faz essa divisão para dividir igualzinho, para dividir pela metade? Sempre dividindo em 2 grupos. Quando a gente fala de metade, é sempre uma divisão por 2 grupos, ok? Para calcular a metade, dividimos por 2. Então, deixa a prof dar outro exemplo, tá? Eu tenho 10 folhas de ofício e eu quero dividir essas 10 folhas de ofício entre eu e entre a minha irmã. Então, eu vou pegar as 10 folhas de ofício e vou dar uma para mim, uma para ela, uma para mim, uma para ela, até que acabem todas as folhas. No final, eu vou ter 5 folhas e a minha irmã vai ter mais 5. Sempre que a gente for falar de metade, metade de alguma coisa, metade de qualquer quantidade, nós temos que dividir por 2, em grupos de 2. Ok, galera? Então, a próxima atividade, número 3, é para nós calcularmos a metade de algumas quantidades. Então, pede aqui, número 3. Calcula a metade de 6 balas. Prof, como é que eu vou calcular a metade de 6 balas? Bom, eu desenho 6 balas aqui e coloco uma no grupo 1, risco ela. Uma bala no grupo 2, risco ela. Até eu ter todas as balas riscadas e não sobrar mais nenhuma. Eu preciso colocar sempre uma em um grupo, uma em outro. Uma em um grupo, uma em outro. E aí a gente vê 6 balas divididos por 2 vai me dar a metade do número 6. Nós vamos fazer isso com 4 borboletas também. Desenhar 4 borboletas e das 4 borboletas dividir ela nesses 2 grupos. Por que 2 grupos? Vamos voltar aqui, ó. Porque quando a gente fala da metade da quantidade de alguma coisa, nós dividimos por 2. A mesma coisa com os bonés. Desenha 10 bonés, coloca um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá, até que não sobrem mais nenhum. Bom, qual vai ser a metade de 6 balas? A metade vai ser o que tem em um quadradinho só. Eu vou dividir as minhas 6 balas em 2 quadradinhos. Aqui eu vou ter 6 balas. 3 aqui e 3 aqui. Eu vou ter 6. Mas em um quadradinho só, eu vou ter 3. E essa vai ser a metade do meu número 6, ok?
Número 4, livro de ciências, páginas 92, 93 e 94. A prof colocou aqui no slide para vocês se acharem aí no livrinho de vocês, mas eu marquei aqui no meu livro que fica melhor de enxergar. Então, página 92 do livro de ciências diz o seguinte: o habitat dos animais. Chamamos de habitat o ambiente natural em que um animal ou planta vive. O habitat do tubarão é o mar. O habitat da onça é a floresta. Então, o que é o habitat? O habitat é o lugar onde nós, as plantas, os animais, vivemos. Um exemplo que nem disse aqui no enunciado. O tubarão, o habitat do tubarão é o mar. Ele não vive em outro lugar a não ser o mar, né? O habitat de nós é a nossa casa. Nós vivemos na nossa casa. Nós jamais conseguiríamos sobreviver dentro d'água, né? A não ser que tivesse respirador, mas não conseguiríamos por muito tempo. Aí tem a imagem aqui da onça pintada, das formigas, do tubarão, mostrando que a onça mora na floresta, a formiga mora na terra, ela faz o próprio ninho, né? E o tubarão que mora no mar, é o habitat de cada animal. Em seu habitat, os animais encontram o alimento que precisam e o local adequado para se reproduzir e criar seus filhotes. Há animais que constroem ninhos e abrigos em seu habitat. Por exemplo, o passarinho, o habitat dele é a natureza e a floresta, são as árvores. O passarinho vai lá e constrói um ninho para colocar os ovinhos dos seus filhotes. Então, além de ser um lugar onde eles moram, eles também constroem ambientes para criar os seus filhotinhos. Quando um habitat é destruído, diversos animais são prejudicados, pois podem não conseguir se alimentar nem se reproduzir em ambientes diferentes. O que acontece se a gente tirar um tubarão de dentro da água? Ele não vive, ele não vai conseguir se adaptar a um outro ambiente, porque ele só respira dentro da água, e isso serve para vários animais. Então é importante que cada animal viva no seu habitat. Lembra lá que a prof conversou? Explicou para vocês, ensinou sobre os animais silvestres e os animais domésticos. Alguns podem viver dentro de casa, outros não, só vivem na floresta, no mar, de repente no sítio, mas cada animal tem o seu habitat. Indo para a página 93 agora, a prof vai mudar aqui também, diz o seguinte: veja as fotos a seguir que o ser humano pode viver em quase todos os habitats terrestres, pois tem capacidade de criar as condições em que necessita para sobreviver. O que significa que nós, humanos, podemos viver em quase tudo que é lugar. E aqui tem alguns exemplos, ó. Nós podemos viver no campo, na cidade, à beira de um rio, não dentro, né, mas à beira de um rio, e numa região muito gelada. Então, nós, seres humanos, temos uma capacidade melhor de adaptação para morar em qualquer um desses lugares que estão ali no exemplo, entre outros lugares, certo? Extinção de animais. Aqui a gente tem um trechinho que é Saiba Mais, que fala sobre a extinção de animais provocada pelo ser humano. Vamos ler esse trechinho no livro, é a partezinha verde, essa que está aqui no slide. O surgimento e a extinção de espécies são eventos extremamente lentos, demandando milhares ou milhões de anos para ocorrer. O que acontece? Vamos pensar em um animal que não existe mais, o dinossauro. Nenhum de nós chegou a conhecer um dinossauro. Nós conhecemos pelas revistas, pelos livros, pelas histórias em quadrinho, né? Mas eles viveram muitos anos aqui na Terra. Até que eles fossem extintos, isso levou um tempo, não foi de uma hora para outra. Continuando a leitura. Ao longo do tempo, porém, o homem vem acelerando muito a taxa de extinção das espécies, a ponto de ter se tornado atualmente o principal agente no processo de extinção. O que acontece? Vai lá o lenhador, tá? Precisa de madeira para vender a lenha dele. Sai desmatando tudo, sai cortando tudo que é árvore. O que vocês acham que vai acontecer com os animaizinhos que vivem ali? Ali é o habitat de vários animais. Pássaros, tatus, castores. E esses animais
acabam ficando sem moradia. O que acontece, por exemplo, quando desmatam alguma região que é perto da cidade, onde tem cobras, né? As cobras acabam indo para a cidade. Por isso, claro, é muito raro, né, gente? Mas pode acontecer. E quem é o principal causador disso? Quem é o principal agente do fator da extinção? Somos nós, seres humanos. Por quê? Porque alguns seres humanos não têm a consciência de que nós precisamos preservar a natureza. E ela acaba reagindo dessa maneira. Os animais vão morrendo, vão fugindo, vão aparecendo na cidade, vão mudando de habitat, e isso desequilibra totalmente a natureza. Em parte, essa situação deve-se ao mau uso de recursos naturais. Atualmente, as principais causas de extinção são a degradação e fragmentação de ambientes naturais. O que a prof estava falando, né? Cortar árvores, jogar lixo na rua, que vai para os mares, que polui. O que acontece, por exemplo, com o lixo que tem no mar? Os peixinhos vão lá, engolem um plástico, engolem um lixo e morrem. Vamos pensar que muitos desses peixes morram. Vão sobrar muito poucos. E se estes poucos que sobrarem não se reproduzirem, não fizerem filhotes, vai acabar por não existir mais essa espécie de peixes. Então, são a degradação e a fragmentação de ambientes naturais, resultado da abertura de grandes áreas para a implantação de pastagens ou agricultura, expansão urbana, poluição, incêndios florestais. Às vezes, as cidades querem se expandir, querem crescer, querem construir e acabam destruindo a natureza, né? A nossa área rural. Os fatores citados no texto, relacionados ao mau uso dos recursos naturais, reduzem o habitat disponível, o que pode causar a extinção de animais e plantas que vivem neste ambiente. Então, além de tudo que a gente conversou aqui, o que é ideal nós tirarmos deste texto? Que nós precisamos preservar a natureza, porque ela sempre acaba reagindo, né? Com terremotos, maremotos. Hoje a gente não tem isso aqui no Brasil, que é um país muito abençoado. Porém, essa devastação, esse desmatamento, essa poluição acaba tirando o habitat dos animais. Se eles não têm onde viver, eles não têm onde reproduzir. E aí, se eles não têm como se reproduzir, não tem filhotes e aquelas espécies acabam entrando em extinção. Então, nós temos que ter cuidado com a natureza, não colocar lixo no chão, não destruir as árvores, né? Cuidar dos nossos rios, dos nossos mares, etc. Próxima página do livro é a página 94. Vou colocar aqui na TV, que diz o seguinte: atividade. Essa é a atividade do livro que vocês vão fazer após relerem tudo que a prof já explicou aqui. A atividade é a seguinte: observe os ambientes das fotos e, utilizando as palavras do quadro, indique nas linhas de resposta onde vive cada animal. Lembre-se de que alguns deles podem viver em mais de um tipo de ambiente. Então, nós temos aqui no nosso quadro as seguintes palavras: cidade, floresta, mar, praia e rio. Abaixo deste quadro nós temos 6 imagens de animais. Na primeira imagem nós temos um polvo, na segunda imagem nós temos uma serpente, na terceira imagem nós temos uma borboleta, na quarta imagem nós temos uma tartaruga, na quinta imagem nós temos um peixe e na sexta imagem nós temos um cachorro. O que vocês vão fazer? Abaixo de cada imagem tem uma linha. E nessa linha vocês vão colocar a resposta adequada, que é a resposta que está no quadro. Por exemplo, cachorro. Cachorro vive onde? Muitos de nós temos cachorro em casa. Então eu vou colocar aqui, cachorro vive dentro de casa. Porém, não temos essa opção aqui, ó. São com as opções do quadro que a gente precisa preencher as linhas, colocando onde cada animal vive. Então, o polvo. Onde vive o polvo? Na cidade? Na floresta? No mar? Na praia? No rio?